Paz seja convosco, meus amados. Você que está em casa, receba a bênção poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo na sua vida, para que você possa cada dia crescer mais, entender mais e receber mais daquilo que está à sua disposição também. Vocês podem assentar-se, por favor. Você que está em casa, fique bem à vontade, mas não saia da frente da televisão, não vá lá tomar um cafezinho, se distrair, porque nós queremos falar daquilo que Deus tem para as nossas vidas, preparando-nos para uma noite tão abençoada. Nós estamos caminhando hoje, meus amados, a nossa 7ª semana de busca com o batismo do Espírito Santo. Tivemos poucas pessoas batizadas nesse tempo, e hoje a pastora Alessandra era para estar terminando, mas ela ficou com a garganta bem afetada e estava completamente afônica, e o pastor Cícero ligou para mim, e aí eu pensei, já que eu estou lá na igreja mesmo, então não custa eu ficar fazendo a minha parte, pastor, e trazer uma palavra. E eu quero falar hoje com vocês sobre os frutos e sinais de uma vida batizada no Espírito Santo. Quando nós somos batizados, meus amados, no Espírito Santo, porque nós temos 2 batismos, importante, que é o batismo nas águas, né? João capítulo, abra a Bíblia comigo lá, em João capítulo de número 3, versículo de número 5, eu vou estar lendo aqui na revista e atualizada. São 2 batismos importantes. João 3, versículo 5 diz assim: respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Olha para mim. Quando Nicodemos faz uma pergunta, é possível uma pessoa, um homem de idade, nascer a 2ª vez? Como é que vai entrar no ventre da mãe? Obviamente não tem lógica. E o Senhor disse, você precisa nascer da água no batismo. Batismo de João Batista, que ele pregava que é o batismo de arrependimento. E esse me parece que é bem fácil. É só pessoas, eu quero me batizar. Mesmo assim, nós encontramos um grande percentual do mundo cristão que não se batiza com o batismo de arrependimento. Se batiza com o batismo que a sua denominação apregoa como correto. Batismo não é com aspersão, com borrifação. Batismo é por imersão, afundar, sepultar. Por isso João Batista batizava no Jordão, onde havia muitas águas. E quando Jesus vai até ele diz assim, olha para Jesus, ele já tinha tido a revelação que Jesus era o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele disse, não, eu não posso te batizar. Eu é que preciso ser batizado por ti. E aí Jesus faz uma colocação importantíssima. A ordem, ele disse, deixa que cumpra-se toda a lei. Aí diz que aí João entendeu que agora João era o profeta e Jesus até ali não era profeta, Jesus não era salvador, Jesus não era, ele era tudo isso, mas não para o povo. Ninguém entendia que Jesus era o profeta, era o salvador, era o Cristo, era o Deus. Então eles tinham ele como um homem comum, e até a maior parte dos judeus tinham como um embusteiro, camarada curandeiro, que fazia sinais como qualquer mago faz. E aí quando João Batista entende, não, eu sou profeta, eu vou batizar, porque agora começa uma nova vida. E aí quando Jesus sai da água que sobe na barranca do rio, João Batista viu, ninguém,
Diz que o pessoal que estava em volta só ouviram um estrondo. Mas João Batista ouviu bem claro, viu uma pomba, que é o símbolo do Espírito Santo, pousando sobre ele, pairando sobre ele, e uma voz que disse: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Aí João Batista disse: convém que ele cresça e que eu agora diminua. Então esse é o primeiro batismo, mas Jesus continua dizendo assim, na água e do Espírito. Aí vem esse batismo do Espírito Santo, que o crente precisa ter, sabe? Agora, nossas vidas, quando nós recebemos o batismo, quando recebemos o batismo das águas, eu acho que não. Quando a pessoa, ela vai sentir a mudança lá dentro dela. Ela vai pensar: eu me sepultei, eu enterrei a minha velha criatura, que o grande problema nosso, amado, chama-se a velha criatura, pastor Uto. A velha criatura não é fácil. Por isso já diz, a velha é cheio de craca, cheio de artimanhas, cheio de vícios, uma série de problemas, pastora Neide, que nem nós entendemos. E essa velha criatura tem que ser sepultada, mas o mundo olha e não vê nada. Agora, quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, ela torna-se um testemunho vivo da bondade de Deus. Porque aí começa uma outra coisa muito importante. É uma fonte, ela passa a ser uma fonte de inspiração para os outros, como diz em Mateus, volta um pouquinho aí, Mateus capítulo número 5, Mateus 5, versículo 16, diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Olha a diferença de quem é batizado do Espírito Santo. Ele vai começar a produzir boas obras. Isso não é da carne, isso é do Espírito. Isso já é um fruto. E passa a testificar que houve uma mudança. E Jesus diz que passamos a glorificar o Pai, porque há uma mudança na nossa vida. Atos capítulo 4, vamos caminhando aí. Atos capítulo de número 4, versículo de número 31, diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A diferença é essa. Quando eu não sou batizado com o Espírito Santo, eu posso até falar, posso até evangelizar, mas não tenho intrepidez. Pedro não era intrépido, ele era medroso, ele tinha preocupação com o que o governador podia fazer, Pôncio Pilato, o que o sinédrio poderia levantar contra eles, o que Caifás faria, que era o sumo sacerdote, era um bandido, adúltero, ladrão, roubava de Deus. E Pedro tinha medo, mas quando ele é cheio do Espírito Santo, esse mesmo sinédrio chama Pedro e diz assim: você pare de falar desse nome, que senão você vai ter conosco. Ele diz assim: me diga uma coisa, varões, o que é melhor eu fazer, obedecer a vocês ou obedecer a Deus? E aí diz, quando eles prenderam ele, diz que o pessoal mandaram ele sair, se reuniram lá e disse: olha, é notório que esses homens são incultos, são iletrados, mas é notório que eles estiveram com Jesus, porque a intrepidez, a vontade, a coragem deles é incomparável.
Então nós começamos a mudar de vida. E também temos aqui Gálatas capítulo 5, bastante conhecido, vai ali para frente, um pouco mais Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22, 23, bastante conhecido. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 22. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade e fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Eu creio que este aqui é o mais difícil, é o fruto mais difícil. Amor, alegria, pessoa que, às vezes até tem pessoas que não são cheias do Espírito Santo, são muito alegres, mas você não sabe se aquela alegria é verdadeira. Você vai num circo e você vê palhaço fazendo todo mundo rir. Às vezes o palhaço está chorando por dentro, porque há nele uma carga muito pesada. Não tem família, família arrebentada, ele doente, sem dinheiro, trabalhando ali para tentar ganhar uns trocadinhos para comer. Essa é a história do palhaço. E às vezes no mundo está assim, as pessoas rindo, mas não é de alegria. Porque o sorriso de alegria é uma outra coisa. O sorriso de alegria tem segurança. E depois tem benignidade, longanimidade. Eita, esse negócio é complicado. Ser longânimo, sabe? Vou falar. O colérico, tota. O sanguíneo. Ele é curto, não é longo. Pavio curto, sem pavio. Longanimidade é você esperar, pensar para falar. Minha avózinha, volto lá para minha avó. Minha avó dizia assim: meu filho, quando você for ficar nervoso, querer falar bobagem, conta até 10. Daí, vó, o que adianta? Conta. E aí, quando eu ficava bravo, começava a contar. 1, 2, 3, 4. Deixa para lá. É assim. Isso é longanimidade. E nós gostamos de explodir, porque nós temos a nossa razão. Agora, mansidão. Ser manso. Também é bom saber que o crente deve ser manso, mas não pode ser tanso. Porque muita gente, muitos incrédulos, eles querem fazer do crente tanso, pisar por cima. Não, espera aí. Sabe o que é que eu digo, Udo? Para me defender também, né, claro. Filho de Deus não se pisa em cima. Quem tem que pisar no filho do diabo é o filho de Deus. Não sei se eu estou certo. Também não quer dizer que eu esteja certo. Mas pelo menos eu me defendo. Porque não é fácil, amados. Mansidão e domínio próprio, né? Isso é o mais difícil ali. Agora, por que esses sinais? Mais algumas são evidência do batismo no Espírito Santo. Não só falar em língua, porque as pessoas pensam que evidência é só falar em língua. Não, isso é uma das evidências. Mas, por exemplo, o amor é uma evidência. Isso que está aqui, que é o fruto também, é uma evidência. Eu era colérico e agora eu me controlo. No trânsito eu abri a porta do carro, eu saía xingando, agora eu até xingo, mas eu xingo mais baixinho para ninguém ouvir, xingo ali no carro mesmo, sabe? Vou falando alguns. Esses dias eu estava com o Udo no carro, aí falei o cara falou, Udo, o velho Udo ressuscitou?
Mas ele falava a mesma coisa. Por que isso, pastor? Aí eu falei, por quê? O que era aquilo? Ah, agora entendi. O significado, sabe? Aqui na cabeça alivia. Então, vocês são alguma das evidências, né? Mas nós temos evidências, e nós temos frutos, temos sinais e temos dons, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, né? Versículo, vai ali comigo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria. Olha, o primeiro dom. O primeiro dom não é fazer milagre, amados. O primeiro dom não é orar e as pessoas ressuscitarem. Não é orar e a pessoa já ficar curada, não. O primeiro dom aqui é palavra de sabedoria. A outro, o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Sabedoria para fazer as coisas e conhecer o que está fazendo, conhecer até onde ele pode ir, que Deus permite que ele vá. Então são alguns dos dons que nós vemos. Então isso aí vai crescendo. E aí eu quero quebrar um protocolo aqui no culto. Eu quero que você olhe para o seu cônjuge ou para o seu irmão, olhe bem nos olhos dele e pergunte assim: eu sou bom? Ninguém melhor para dizer se você é bom mesmo que o seu cônjuge ou o seu irmão, não é? Que nós somos bons. Para mim não tem cara mais bom do que eu. Eu sou o cara, Márcio. Mas de repente a minha mulher olha para mim: tu, carcará. Né? Então, é bom nós olhar com quem nós convivemos. Debaixo do mesmo telhado, Peter. Dormindo na mesma cama, Andréia. E comendo na mesma mesa. Aí que nós vamos ver se nós somos bons, se nós temos mesmo o fruto. E aí, você que vai responder, né? Não maquie também, sabe, porque está aqui na igreja. Ai, tu é um amor. Chega em casa, eu tive que disfarçar lá para o pastor não desconfiar. Não faça isso, meu irmão. Não minta. Que teve um cara que mentiu para Pedro e Pedro disse assim: tu não mentiste para homem, tu mentiste para o Espírito Santo. E por isso tu vai, E o cara, né? Então não minta. Seja bem franco. A gente precisa ver o que é que nós estamos produzindo. Por que nós estamos buscando o Espírito Santo? Eu tenho, por exemplo, uma deliberação dentro de mim, que se o Espírito Santo entrar em mim, e esse Espírito Santo vai mudar a minha vida, eu vou querer essa mudança? Ou eu sou daquele que diz assim: nasci torto, morro torto? Né? Nasci, cresci, vou morrer. Tem pessoas que é assim. Nós precisamos estar com disponibilidade para o Espírito Santo vir e transformar, virar do avesso. Quando eu morava no sítio, nós matávamos porco, fazíamos linguiça, e a gente tinha uma varinha chamada pau de vira-tripa. Quem conhece essa linguagem? Pau de vira-tripa. Virava a linguiça, a tripa do avesso, para lavar, escovar, pôr no sol, cuidar. Limpeza, né? Limpeza de... E aí, depois desvirava e fazia linguiça. Então, o Espírito Santo tem que fazer isso em nós, virar do avesso.
E quando vira do avesso, é que aí tu vê o que está por dentro. Porque por fora ele tem maquia, né? Faz a barba, a mulher passa uma massinha corrida tal, e pinta lá, não ficar tão pálido, então vai se arrumando. Mas por dentro nós somos todos sujeitos a esse monte de coisa de pereba que nós precisamos mudar. E então eu quero pedir para vocês que nós vamos passar um tempo agora. Para mim chega de falar. Nós vamos passar um tempo adorando a Deus. Ronaldo vai nos conduzir. Depois você vai passar aí uns 5, 10 minutos de joelho. Depois de louvar, você vai adorar a Deus. Mas não fique de boca fechada, não. Adore a Deus, mas fecha teus olhos se quiser, e adora a Deus do jeito que pode também. Não adianta mandar fechar os olhos e botar a letra no telão. Por que botar a letra no telão se é para fechar os olhos? Não vai enxergar nada, né? Então, se você sabe a letra, feche os olhos, você não fique aí adorando a Deus. Depois nós vamos nos ajoelhar e só depois nós vamos vir para cá dizendo assim: Senhor, estou pronto. Pode mudar a minha vida como Tu quiser, porque eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Deus não vai fazer nada para piorar a tua vida. Deus não vai fazer nada para te envergonhar. Márcio, se eu tenho uma coisa, eu tenho uma algerize, tem alguma denominação que quando um irmãozinho ou irmã comete qualquer pecado, eles chamam aqui na frente assim, né? Expõe para todo mundo. Deus nunca fará isso conosco. Deus nunca fará isso com um filho ou uma filha dele. Expor. Nós temos que deixar o Espírito Santo trabalhar. Agora, quando o Espírito Santo falar, muda, mude, por favor. Não tenha medo. Eu creio, pastor Udo, que muitas pessoas não conseguem falar porque elas não se sujeitam ao Espírito Santo fazer a obra dele. Aí Jesus quer, porque Jesus que é o batizador, ele quer batizar, mas o Espírito Santo fala com Jesus e diz: olha, ele não quer, ela não quer, não vai se sujeitar, mas tenha certeza que a mudança que vai haver em você é para uma grande melhora. E você que está em casa, não tenha medo, aí mesmo você pode também passar por todo esse processo que eu estou falando aqui, e você vai ser batizado aí na tua casa. Depois você manda para nós testemunho. Enquanto você estava orando na igreja, eu passei a falar em língua. Não tenham medo. Mas também tem outra coisa. Não venha para frente querer ser batizado assim, ó. A criança só fala porque ela começa a imitar o pai. Daqui a pouco a palavra sai. Então você adora, louva, vai falando, vai glorificando, vai falando, que daqui a pouco a palavra sai. Amém? Vamos ficar de pé?